Boa noite, senhores de eletrônica, tudo bem com os senhores? Dando continuidade na aula 07B, ainda falando de amplificadores operacionais. Vamos lá? Temos aqui então a aula 07B, amplificador operacional, é uma continuidade da aula passada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre características de um amplificador operacional real. Bom, o ganho de tensão que é obtido através da relação entre a tensão de saída pela tensão de entrada é o que dá um amplificador operacional real. Tensão de offset. Um amplificador operacional real, ele tem a saída de um amplificador ideal nula, mas quando suas entradas estão em um curto circuito. Nos amplificadores reais, acontece um casamento de impedâncias imperfeito dos dispositivos de entrada, normalmente diferencial à saída do amplificador operacional. Pode ser diferente de zero quando ambas as entradas assumem potencial zero. Significa dizer que há uma tensão contínua equivalente na entrada chamada de tensão de offset. Os valores dessa tensão, normalmente nos amplificadores comerciais, estão situadas na faixa de 1 a 100 mV. Os componentes comerciais estão dotados de entradas para ajustes da tensão de offset. Slew rate. Define-se slew rate, SR, de um amplificador como sendo a máxima variação de tensão de saída por unidade de tempo. Normalmente o SR é dado em volt por microsegundos. Em termos gerais, podemos dizer que o valor de SR nos dá a velocidade de resposta do amplificador. Quanto maior o SR, melhor será o amplificador. O amplificador 741, por exemplo, possui um SR de 0,5 volts por microsegundos. O LF351 possui SR de 13 volts por microsegundos e o LM318 possui um SR de 70 volts por microsegundos. Ou seja, cada fabricante, cada tipo de amplificador tem a sua variável. Bom, em textos nacionais costuma-se traduzir slew rate por taxa de subida, taxa de resposta ou até mesmo taxa de giro. Para calcular o SR, basta a gente aplicar a fórmula abaixo, que seria SR igual a 2π vezes F vezes VP. Bom, convém frisar que o VP é a amplitude máxima ou valor de pico do sinal senoidal da saída. A equação nos diz que a função SR, determinada pelo fabricante, o projetista deverá estabelecer um comprometimento entre as variáveis F e VP, ou seja, para F deve-se ser F fixo ter-se a um valor máximo de pico e vice-versa. Caso não observe esse fato, o sinal de saída poderá sofrer uma distorção acentuada conforme a figura acima. Então a onda ela não fica totalmente senoidal, ela fica deformada, nossa tensão de saída fica deformada. Overshoot
né? Finalmente, resta-nos considerar uma outra característica citada nos manuais dos fabricantes denominada overshoot, a qual costuma ser traduzida por sobrepassagem ou até mesmo sobredisparo. Overshoot é um valor, ele é dado em porcentagem, que nos indica quanto o nível de tensão de saída foi ultrapassado durante a resposta transitória do circuito, ou seja, antes da saída atingir o estado permanente. Como exemplo, para o 741, overshoot é da ordem de 5%. Então, convém frisar que overshoot é um fenômeno prejudicial, principalmente quando se trata com sinais de baixo nível, quando se trabalha com sinais de baixo nível. Bom, alimentação do amplificador operacional. A alimentação do amplificador operacional ele é feita de forma simétrica, né? Podendo, em alguns casos, utilizar uma monoalimentação. Aqui algumas imagens que mostram, né, a alimentação simétrica, né? Entrada e entrada, entrada e entrada. Perfeito? Métodos de polarização do amplificador. Bom, a gente já tem conhecimento do amplificador, então a gente pode estudar aí os seus modos de operação, tá? Então a gente tem o sem realimentação, a gente tem com a realimentação positiva e a gente tem com a realimentação negativa. Sem realimentação é conhecido como operação em malha aberta, porque ela utiliza o ganho operacional estipulado pelo fabricante. Então a gente não tem controle sobre o mesmo. Este modo de operação ele é largamente utilizado, ou seja, empregado em circuitos comparadores. Já a realimentação positiva, veja, saída realimenta aqui, né? A realimentação positiva ela é denominada operação em malha fechada, pois o ganho operacional é obtido pelo projetista, né? O projetista que projeta o seu ganho na saída. Bom, apresenta como desvantagem uma instabilidade ao circuito. Ele é aplicado em circuitos osciladores. Então, neste modo de operação, o amplificador operacional não trabalha como amplificador de sinais, pois a sua resposta ela não é linear. Então, não serve para trabalhar diretamente como um amplificador. A realimentação negativa. Tá? Reparem, realimentação negativa. Negativo está aqui. A gente realimenta, né, pela entrada aqui inversora. Bom, este modo de operação é o mais importante e o mais utilizado em circuitos com amplificadores operacionais. Então, assim, veja que a saída ela é replicada à entrada inversora. Olha só, essa saída ela é replicada à entrada inversora. Através de quem? De RF, que é esse resistor aqui. Em várias aplicações, né, existem várias aplicações para o amplificador operacional, com a realimentação negativa. Entre elas, a gente pode destacar, né, pode mostrar, por exemplo, amplificador inversor, amplificador não inversor, amplificador somador, amplificador diferencial, o diferenciador, o integrador, filtros ativos e etc. Este modo de operação, como na realimentação positiva, tem característica de malha fechada, ou seja, o ganho é determinado por R1 e RF e pode ser controlado pelo projetista. Então a gente tem controle sobre o ganho. Enfim, aqui algumas referências de consultas.
Obrigado, até a próxima, pessoal. Mais uma aula teórica, se aprofundando um pouco mais nos amplificadores operacionais.